Então, eu já estou gravando, eu vou apresentar você e a professora Rívia. Como a gente já falou, né, assim, bem-vinda, professora Carolina, né, ao Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje são dia 9 de outubro de 2020 e a gente vai abordar hoje, pela professora Carolina Salles, o manejo dos principais efeitos adversos dos contraceptivos hormonais. A professora Carolina, ela é professora associada livre-docente do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia em Contracepção na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, é a principal responsável, né, pelo setor de contracepção em Ribeirão Preto. Ela tem pós-doutorado em contracepção no Population Council de Nova York, Full Fellow da Society of Family Planning e membro do Guideline Steering Group for World Health Organization's Family Planning Guidance e é membro da Rede Feminista de Ginecologia e Obstetrícia. Quem está hoje, né, como debatedora da professora Carolina é a professora Rívia. A professora Rívia, ela é a professora adjunta do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Minas Gerais, é médica do Serviço de Reprodução Humana da Rede Mater Dei de Saúde, coordenadora tanto da residência médica em ginecologia e obstetrícia quanto da reprodução humana, da Rede Mater Dei também, e é membro da CNE de Reprodução Humana da FEBRASGO. É um prazer ter vocês aqui hoje, um bom dia. Fique à vontade, professora. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Carol, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? É um prazer muito grande te ver aqui no departamento. Bom dia a todos, agora oficialmente, né? É um prazer estar com todos nessa manhã de sexta-feira. Obrigada, Rívia, obrigada, Mariana, pelo carinho. E tem vários amigos queridos que estão aqui também. E a gente vai fazer uma coisa bem mais prática, até para os residentes mesmo, né? Eu vou contar também de alguns de estudos que a gente está fazendo, que às vezes vai ajudar no futuro a gente responder algumas perguntas que hoje são respondidas de forma da evidência mais baixa que a gente tem, que é a opinião do especialista, né? Então, a gente vai começar com como o linguajar, né, como a gente emprega essa questão de efeitos adversos, a gente vai ver o tipo de efeito adverso de acordo com o hormônio e a frequência. A gente vai falar, eu pus 4 aqui, você fala aí mastalgia, acne, alteração do padrão de sangramento, mas se der tempo eu deixei separado, mínimo, alguma coisa para a gente falar sobre desejo, né, mas lembrando que alterações sexuais, assim, é quase que uma aula à parte, né? Bom, então, gente, a gente tem esses 3 termos que eles se imbricam entre si e causam muita confusão, né? Então, vamos falar primeiro do evento adverso. Então, toda vez que a gente vai fazer um estudo, toda vez que o paciente chega, né, do estudo, queixando qualquer coisa, isso é um evento adverso. Então, é um evento desfavorável que ocorre durante ou após o uso da medicação ou outra intervenção, e o medicamento ou a intervenção que a gente está testando não necessariamente tem relação causal com o evento. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um estudo de pílula e a paciente queixa de faringite, isso é um evento adverso, mas não tem nada a ver com a pílula, mas a gente tem que anotar tudo. Então, em algumas bulas vem um evento adverso. Então, não necessariamente, porque é o que a gente colhe, né? Não necessariamente o que está ali tem relação causal com o medicamento que a gente está usando. Bom, já o efeito adverso é a mesma coisa, né? É relacionado à droga, mas aí já há uma possibilidade razoável de relação causal entre o tratamento e o efeito. Por exemplo, trombose venosa durante o uso de uma pílula. Então, dentro dos eventos adversos, tem os efeitos adversos, né? Então, tem que tomar cuidado, que às vezes tem bula que vem evento adverso. E, por último, o efeito colateral. O efeito colateral já é um termo leigo, que quando a gente usa para explicar para o paciente. E, por definição, é uma coisa que não era intencional, mas aconteceu e pode ser bom ou pode ser ruim, né? E, segundo como se fosse a Anvisa da Europa, que chama EMA, a gente não deve usar no meio científico, mas sim para falar com pacientes, né, seria o side effects, né, e melhor, então, por exemplo, melhora da acne com a pílula, é um efeito colateral. Então, não serve para publicação, serve mais para o linguajar leigo. Bom, então, hoje a gente vai focar, então, no que provavelmente tem relação com as drogas que a gente está usando.
né? Então, a gente vai ver esses efeitos de acordo com a frequência e o hormônio que causa, até para a gente poder abordar, né? Então, a gente fala que um efeito adverso é comum, ou muito comum, se ele tem comum entre 1 e 10%, muito comum acima de 10%. Então, sempre a gente tem que se perguntar, de onde que está vindo? Será que é do progestágeno? Será que é do estrógeno, né? Então, dos eventos adversos comuns e muito comuns, então vocês percebam em azul que o principal aqui é o estrogênio, náusea, estrogênio, tontura, os dois podem dar, vômito, estrogênio, cefaleia ou piora da enxaqueca, principal é o estrogênio. Mastalgia, claro que o progestagênio também dá, mas o estrogênio aqui, edema, os dois dão por mecanismos diferentes. Alteração do humor. Então, ninguém, por exemplo, não tem absolutamente nada, toma um contraceptivo e entra num quadro gravíssimo de depressão. Isso não existe, né? Ninguém ganha CID por conta de um hormônio. O que ocorre é, traços de humor que a gente apresenta, eles podem ser ressaltados, né? Então, se eu sou melancólica, eu posso ficar mais, se eu sou irritada, eu posso ficar mais, mas normalmente aparecer um CID, isso não. Alteração de peso não na verdade, o que a gente tem hoje que potencialmente é diferente do DIU de cobre, né, é o injetável trimestral, e talvez o efeito seja aumentando aí o apetite, a gente come de tudo e acaba ganhando peso. Acne, os progestagênios androgênicos, quando a alteração do padrão de sangramento, é a presença do o progestagênio aí, e resposta sexual, os dois podem alterar por mecanismos diferentes, sendo que o estrógeno, nesse caso, é o pior, porque vocês vão ver que, por a gente usar mais etilenoestradiol, o impacto dele na síntese da globulina carreadora de esteroides sexuais, que é a SHBG, é imenso, e aí a redução da testo livre como aí o principal mecanismo na resposta sexual. Bom, além disso, existem os efeitos metabólicos, né? Que quando a gente usa etilenoestradiol, seja oral ou não oral, ele vai aumentar a síntese hepática de angiotensinogênio, repercutindo na pressão arterial, aumentando a SHBG, então reduzindo a testo livre, e aumentando os triglicérides, e esse aumento dos triglicérides é um aumento médio de 50%, né? Meu marido é cardiologista e uma das coisas que ele fala que mais recebe são pacientes com hipertrigliceridemia grave tomando etilenoestradiol. Ou hipertenso, olha lá, tomando etilenoestradiol. Então, a gente vê que, na verdade, é a nossa droga que está potencializando esses dois efeitos adversos. Já o estradiol, é claro que ele, sendo oral, ele também estimula o fígado, né? Só que o estímulo é menor. Vou dar um exemplo. Enquanto vocês vão ver que os triglicéridos têm um aumento médio de 50% com etilenoestradiol, quando a gente tem o estrogênio natural, esse aumento é de 20%. SHBG, enquanto a gente vai ver que o etilenoestradiol pode chegar a quase a 600% de aumento de SHBG, o estrogênio natural é 50%. Então, o impacto é menor quando eu estou usando um estrogênio natural. Agora, quando eu tiro o estrogênio natural da via oral, aí ele não ativa o fígado e a gente não vai ter repercussão dessas variáveis aqui que eu comentei. Bom, agora, coisas incomuns, né? Coisas incomuns que às vezes o pessoal fala, não, acne é raro, né? Acne não é raro. Acne é mais de 1%, por exemplo, com Mirena chega a 25%. Então, para a gente falar que uma coisa não é comum, é menos de 1%. Então, se uma coisa é mais que isso, já não é uma coisa rara, né? Então, menos de 1%, incomum, raro seria menos de um caso em 1.000, e assim vai. Muito raro, menos de um caso em 10.000. Então, as coisas mais raras, né? Então, a gente vê AVC ligado ao estrogênio, IAM ligado ao estrogênio, tromboembolismo venoso ligado ao estrogênio, cloasma ligado ao estrogênio, angedema hereditário ligado ao estrogênio e alopécia, né, que é 1% aí batendo na trave, ligada ao progestagênio. Então, a gente precisa saber disso para a gente conseguir resolver o problema, né? Então, se a paciente tem náusea, não adianta eu ficar mexendo no progestagênio, eu tenho que mexer no estrogênio.
Bom, aqui eu só chamei a atenção da questão do angedema hereditário, que o estrogênio às vezes deflagra, né, e as pacientes fazem edemas faciais, elas fazem edema de glote, e então a gente tem que sempre pensar no estrógeno. Lembrando que existem reações alérgicas ao progestagênio, que também dá angedema, mas é uma situação mais rara, e essas pacientes, às vezes, elas têm problema com a própria progesterona endógena. É um quadro bem mais raro que a gente não vai comentar aqui. O angedema hereditário mesmo, esse que já é raro, tem a ver com estrógeno. Bom, e a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar atribuindo todos os eventos, não efeitos, todos os eventos adversos à presença do hormônio. Então, eu gosto de mostrar esse estudo que foi feito, liderado pelo professor Barramontes, mas é da OMS, em que eles testaram 2 tipos de implante versus o DIU de cobre. E quando a gente pensa em cefaleia, a gente sempre vai estar pensando, deve ser o hormônio. A gente viu que, na verdade, quem está mais ligado à cefaleia é o estrógeno, né? Então, quando a gente olha aqui, olha lá, a porcentagem de mulheres que tiveram cefaleia com DIU de cobre foi 33,6%, que feriram cefaleia em algum momento, porque as pessoas têm cefaleia. Com implante 31%. Então, olha para vocês verem. Então, toma cuidado, porque às vezes quando eu tô com uma mulher só com implante, eu fico, será que não é do implante? Muitas vezes não, o implante não é um potencializador da cefaleia, né? Tontura, olha, os dois semelhantes. Acne, aqui no implante teve mais, mas olha, aqui também existem mulheres que queixaram de acne. E dor embaixo do ventre, o DIU de cobre teve mais. Então, eu tô querendo chamar a atenção pela cefaleia, que o evento, a gente conhecendo que ele é mais ligado ao estrogênio, tem que tomar cuidado de atribuir qualquer cefaleia à presença do implante. Bom, então vamos entrar no manejo propriamente dito da cefaleia e da mastalgia, né? Então, a gente tem na cefaleia aquela que vai aparecer com o uso do contraceptivo hormonal combinado e aquela que já existe e piora, né? Eu vou chamar a atenção primeiro uma enxaqueca que existe e piorou, né? Então, sempre, claro, pode piorar com qualquer um, mas a gente tem que ter o maior olhar naquelas mulheres que têm enxaqueca sem aura, né? Menos de 35 anos e que poderiam tomar combinado. Se eu dei combinado para essas mulheres e eu piorei a enxaqueca delas, não é no neurologista que ela tem que ir primeiro. Eu tenho que mudar minha contracepção. Por quê? Porque esse caso é um caso perigoso para a ocorrência de AVC. Então, nesse caso, nós vamos preferir tirar o estrogênio da vida dela e ficar como progestagênio isolado ou métodos não hormonais. Bom, mas desenvolveu uma enxaqueca que ela não tinha, e aí a gente sempre tem que se perguntar quando? Foi durante o uso dos combinados ou aconteceu na pausa? Se ocorre durante o uso dos combinados, né, o problema é a presença do estrógeno. Então, você vai reduzir a dose de estrógeno ou, se não for suficiente, retirar o estrógeno da vida dessa mulher. Bom, e se for na pausa? Se for na pausa, ela está fazendo um quadro que a gente chama de TPM-like. É a queda da quantidade de hormônio que ela está tomando que está simulando um quadro de TPM, né? E então, nesse caso, a gente pode reduzir a pausa, usar contraceptivos que tem de pausa só de 4 dias ao invés de 7. Eu posso mudar meu combinado para uso estendido ou contínuo, né? Lembrando que se tiver residente, principalmente de primeiro ano, o estendido é quando a gente usa mais de uma cartela emendada, o contínuo é quando a gente não faz pausa nenhuma. E aí, outra possibilidade é usar progestagênio, que inibe a ovulação. Não adianta eu pôr um Mirena nesse caso, porque ela vai manter, às vezes, uma queixa se ela é uma paciente que tem TPM mesmo, que aí às vezes ela ovula e aí ela tem cefaleia cíclica, às vezes estando em amenorreia com Mirena, né? Então, lembrando que o Mirena, ele faz amenorreia, mas como não inibe a ovulação, em pacientes que têm TPM, elas vão manter o quadro de TPM mesmo estando em amenorreia. Por quê? Porque a maioria, mais de 80% ovula, e isso é suficiente para manter o quadro que ela tem de TPM. Então, nesse caso aqui, ó, a pessoa fez um quadro de TPM-like. Será que ela tinha TPM antes, era mais sensível a essa oscilação hormonal?
ou ela desenvolveu depois, né? Isso a gente não sabe. Mas eu estou comentando que quando o problema é oscilação hormonal, a gente tem que suprimir a ovulação, e se foi desenvolvido com o contraceptivo que já está inibindo a ovulação, é suprimir qualquer pausa hormonal. Bom, e a mastalgia? A mastalgia, a gente não tem bons organogramas, a gente não acha boas referências para a gente fazer um organograma baseado completamente em evidência. Então, o que a gente tem? A gente tem mastalgias que ocorrem na pausa, como a cefaleia, e durante o uso. Quando é durante o uso, a gente buscar reduzir a dose de etilenoestradiol, né? E quando isso não é suficiente, a gente tirar o estrogênio da vida dessa mulher e usar um progestagênio isolado ou um método não hormonal. Quando ocorre na pausa, ela pode estar fazendo também um quadro TPM-like. Aí a gente pode abolir a pausa ou fazer talvez uma pausa curta, né? E usar a progestagênio isolado que inibe a ovulação. Às vezes também o paciente faz por edema, né? E às vezes, muitas vezes, o uso de um contraceptivo, que o progestágeno seria antimineralocorticóide, como a drosperinona, pode ajudar. Outro ponto que pode resolver aqui eu pus nesse quadradinho, essa referência 1, às vezes a paciente apresenta, a gente pode usar o diclofenaco tópico no período de dor. Ele foi testado tanto para mastalgia cíclica quanto acíclica, e às vezes pode auxiliar, por exemplo, naquela paciente que está com Mirena e está fazendo mastalgia cíclica, né, porque está ovulando, ou mesmo acíclica, então é uma opção interessante. Agora, a questão de acne, né? Então, a gente pode ter acne, apesar de mais raro, com o combinado, ou só com contraceptivo só de progestagênio. Com o combinado, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que se ela tiver com estrogênio natural, a capacidade do estrogênio natural de aumentar a SHBG e reduzir a testo livre é muito menor. Então, estar com etilenoestradiol para a pele é melhor para quem tem acne, né? Agora, será que mudar o progestagênio para um antiandrogênico, isso faz diferença? Né? Isso eu vou comentar. E existe a possibilidade de eu também associar outras medicações para acne, que a gente vai comentar. E quando só de progestágeno, a gente vai partir para medicações também específicas para acne. Então, vamos começar com o combinado. Então, quando a gente olha essa tabela de estimulação, né, de efeitos que o progestagênio pode ter, tanto androgênico, antiandrogênico, antimineralocorticoide, se a gente pegar os antiandrogênicos, olha, a gente percebe que o acetato de ciproterona seria aí o mais potente. Quando a gente olha pela potência, vem a ciproterona em primeiro, dienogeste em segundo, drosperinona em terceiro, clomidinona em último. Mas isso não quer dizer que a gente observa exatamente esse efeito, né, tão assim marcado como um efeito in vitro, né, na clínica. Muitas vezes a gente, às vezes, acha pode ser que a gente perceba mais efeito com a ciproterona e os outros mais ou menos no mesmo ponto. Vocês vão me falar, mas eu não acho que o Clyra é melhor do que o etilenoestradiol com drosperinona. Claro, você está comparando aí a potência, a presença do estrogênio natural, ele é muito menos potente para acne do que a presença de um progestagênio antiandrogênico. Gente, eu sempre comparo. Vocês vão ver, por exemplo, quando a gente trata a acne, né, com algum efeito androgênico com ciproterona, a gente usa 12,5 como mínimo. Vocês sabem que a dose da ciproterona num contraceptivo é muito menor que isso, né? Então, a gente tem um olhar bem reservado para essa questão da antiandrogenicidade. Isso modula o efeito do estrógeno, mas o mais potente é a presença do estrógeno. Tanto que não existe Diane 20, né? Todo mundo percebe que talvez não teria o mesmo efeito de um Diane 35. Então, esse estudo foi feito em pacientes que têm síndrome do ovário policístico, e eu trouxe para vocês verem que, olha, aqui eu tenho o desogestrel, que é um progestagênio que é androgênico fraco, a drosperinona, antiandrogênico, e a gente teve a ciproterona. Então, vocês percebam que, olha, o aumento da SHBG, 300% aqui, 440 aqui, 600 com ciproterona.
atesto livre, né? Reduziu 77, reduziu 105, reduziu 133. Aqui, não sei se vocês lembram a propaganda de uma pílula, o Gracial, né? Que ela era bifásica e chegava até 40 microgramas de etilenoestradiol. Ela era para acne, uma das propagandas. E não era pelo desogestrel, era pela dose do etilenoestradiol. Então, o efeito no SHBG é muito maior. Então, o principal é a presença do etilenoestradiol. O progestágeno, vocês veem que ele pode modular. Quanto mais antiandrogênico, às vezes ele faz o estrógeno, às vezes, funcionar o máximo que ele pode. Mas isso não é uma coisa gritante, como a gente imaginava, ou como na teoria parece, né? Bom, então essa meta-análise, ela buscou saber qual contraceptivo entre a ciproterona, drosperinona, clormadinona, que vocês viram que não tem o dienogeste, né? E desogestrel, que não seria antiandrogênico, qual teria o melhor efeito no hiperandrogenismo bioquímico e clínico. Do clínico só pode ser o hirsutismo, porque acne, os estudos não são tão bons. Então, a gente percebe, eles viram que, na verdade, o score de Ferriman, ele caiu mais precocemente. Ao final de 12 meses, todo mundo foi igual, todo mundo praticamente caiu. Aqui, eles não acharam aqui nesses últimos 2, mas aqui, se a gente fosse falar, nos 6 meses, todo mundo está igual, vamos dizer assim. Mas o que acontece é que etilenoestradiol com acetato de ciproterona, ele é mais consistente, mais rápido, né? E, na verdade, se a gente for ver, esse aqui é testosterona total, SHBG, testosterona livre, ao final de 6 meses, de 12 meses, aliás, olha como todos avaliaram. A clormadinona não tinha esse estudo, né? Então, aqui eles pegaram só, aos 12 meses, todos eles abaixaram, né? Então, isso é um ponto-chave para vocês verem que todos os contraceptivos orais combinados melhoram parâmetros bioquímicos e clínicos de hiperandrogenismo e SOP, né? Inclusive, se tivesse etilenoestradiol com levonorgestrel. Mas o etilenoestradiol com acetato de ciproterona, ele teve o maior efeito na redução do hirsutismo, entre os outros que eles compararam. Bom, então, o que a gente está aqui falando, então, se eu pensar em combinado, com certeza mudar de estrogênio natural para etilenoestradiol é um passo, mudar para progestagênio antiandrogênico pode até ser, mas vocês viram que talvez o que tem mais efeito ali seria a ciproterona, mas a gente também pode usar a medicação para acne, principalmente se em 6 meses você não percebe que houve alguma mudança, né? Bom, agora a gente vai, se eu estiver usando uma medicação só com progestágeno, eu sempre falo para os dermatos que a gente precisa evoluir, né? Que se a pessoa está tomando uma medicação, um contraceptivo sem estrogênio, onde ela não vai ter risco de trombose, ela não vai ter risco de AVC, onde ela não vai ter alteração da pressão nem do triglicérides, não pode ser conduta deles simplesmente voltar para o combinado. Existem uma série de medicações que podem ser usadas para acne. Então, eu falo que só voltar para o combinado não é a primeira opção. Existem coisas que podem ser feitas, até porque tem mulheres que não dá, elas não podem voltar para o combinado ou não querem. Então, infelizmente, a gente não tem estudo de qual droga eu devo usar com o Mirena, com o implante. Então, a gente acaba pegando o que a gente tem de manejo de hiperandrogenismo e tenta usar. Dessa lista, né, de drogas que a gente usa, por exemplo, a paciente que tem hiperandrogenismo, para acne, a gente só usa a espironolactona. Lembrando que a dose, né, vem de 25 a 200, mas para a pele, de 100 miligramas para cima. E o tempo, vocês vão ver, eu vou mostrar um protocolo que a gente usa por 6 meses. Não usamos a finasteride, flutamida é hepatotóxico, e a ciproterona, vocês vão ver, a gente usa mais para alopécia, porque ela não é assim, ela tem um efeito na parte sexual muito mais importante que a espironolactona, então a gente deixa isso realmente para alopécia. E lembrando que o comprimido aqui é de 50, por isso que eu comecei com 25, que é metade, né? Quem usa 12,5 já funcionaria para a ciproterona, mas, gente, ninguém usa 1/4 de comprimido e guarda 3/4 numa caixinha, tá? Então, essa prescrição é inviável, por isso que a gente usa de 25 para cima.
E lembrando que, já que eu falei que a gente usa espironolactona, a gente não precisa monitorizar função renal se não tem histórico de doença renal e ela não está usando medicamento que acumula potássio. Cuidado, se você estiver usando, por exemplo, Yasmin, né, ou Yas, ou qualquer droga, Yumi, qualquer droga que é etilenoestradiol com drosperinona com espironolactona. Aí a gente teria que prestar atenção, não juntar drogas que acumulam potássio aí, né? Bom, um ponto-chave que recentemente tem sido usado quando a espironolactona não funciona bem, além, claro, de medicações tópicas, é a isotretinoína em baixa dose em menos vezes por semana, em doses não intermitentes, né? Então, eles usam metade da dose, 3 vezes por semana. Essa é uma opção interessante para o paciente que não melhora com a espironolactona, mas, obviamente, não interessante para o SUS, né? Mais para a saúde suplementar. Então, o manejo que a gente faz, então, para a gente fechar essa parte, acne, então a gente inicia com a espironolactona, 100 miligramas por dia por 3 meses, e medicação tópica, que inicialmente pode ser, por exemplo, um sabão, né? Um sabonete melhor aí para acne, ou, claro, se o paciente tiver acesso ao cuidado dermatológico, existem medicações boas, tópicas para acne do adulto, né? E aí, se melhora, a gente mantém por 3 meses. E se não melhora? Se não melhora, se não tem nada tópico, a gente pode acrescentar e avaliar em 3 meses, ou a gente pode trocar, se ela tiver acesso, por isotretinoína não agente, quem prescreve é o dermato, em baixa dose, 3 vezes por semana, ou aumentar a dose da espironolactona por 150 miligramas por dia, caso ela não tenha recursos para a isotretinoína ou não desejar, né? Então, lembrando, 3 meses não melhorou, ou aumenta a dose da espironolactona, ou vai para a isotretinoína, ou usa medicação tópica se não foi associado. A alopécia, a gente tem que avaliar com o dermatologista e primeiro ver qual é a causa da alopécia. Porque muitas vezes pode ser estresse, a gente está percebendo muita queda de cabelo nessa pandemia, muita paciente que não tinha nada, né? Se a gente confirma que é alopécia e não tem outras causas, a gente começa com espironolactona, 100 miligramas por dia por 3 meses, avalia se a queda melhorou e não se nasceu, porque o ciclo do cabelo a gente sabe que é 9 a 12 meses, então você não vai ver, né? Você só vai ver que parou a queda. Melhorou a queda, a gente mantém a mesma droga por um período de 9 a 12 meses, a maioria a gente controla só aqui. Os casos mais graves, que às vezes não melhoram, aí o dermato aqui associa a ciproterona, né? Então a gente acaba agora usando 25 miligramas por dia, 14 dias ao mês, por 9 a 12 meses. A gente nunca precisou progredir, ou seja, usar ciproterona 25 miligramas todos os dias. Todas as que não responderam à espironolactona foram bem com ciproterona e a gente não precisou fazer absolutamente nada. Esse dermato que trabalha aqui basicamente com cabelo, é a linha dele de pesquisa, ele diz que normalmente eles observam mais esses casos associados ao contraceptivo quando o pai dessa mulher tem também alopécia, né? Então, é uma coisa interessante. A gente aqui, das alopécias mais importantes, a gente teve com Mirena e com o desogestrel, a gente não teve com implante em nenhum caso, e todas os mais graves, que foram só 3, as outras mais simples resolveram com espironolactona, a gente resolveu com ciproterona, e os pais dessas mulheres eram calvos. Bom, e por último, a alteração do padrão de sangramento, que eu acho que é o que todo mundo, é a pedra no sapato de todo mundo, né? E aí a gente tem 2 tipos de sangramentos para a gente lidar. Vamos começar com o de progestagena isolado. Primeira coisa, a gente tem que conhecer os padrões, né? Eu vou pedir para todo mundo evitar a fala do que é spot, né? Porque, na verdade, spotting reflete volume de sangramento e não irregularidade pela OMS. Então, a gente não usar isso como sinônimo de irregularidade. Muitas mulheres param de usar essa medicação porque ficam com medo do que significa spot, né? Então, muitas vezes é melhor você falar um sangramento de pequena quantidade do que você falar que ela tem spot, porque nem a mãe dela tem, nem o pai dela tem, nem ninguém tem,
ok? Então, a gente pensando em padrão de sangramento, né? Então, o que eu quero primeiro falar com vocês? O padrão de sangramento, a gente pode fazer duas coisas. A gente pode falar no tipo de quantas vezes a pessoa sangra e quantos dias ela sangra, né? Então, o que acontece? Então, o padrão, quando a gente tem um padrão favorável, é quando a mulher sangra o que ela normalmente sangra ou menos. Então, da onde que eu tirei favorável? Não é eu que acho, é os padrões que têm menos desistência, né? Então, por isso que a gente chama de favorável ou desfavorável. A gente tem um grupo, que sou eu, mais dois pesquisadores dos Estados Unidos e uma de Londres, que a gente está fazendo um grupo para mudança da forma de relatar os padrões de sangramento, porque muitas vezes eles estão ruins de relatar, porque a nomenclatura fica mais difícil, existe, às vezes, dificuldade de você comparar os dados dos estudos. Então, para facilitar nesse momento, né, eu chamo de favorável o que eu tenho para melhor. O que é o que eu tenho para melhor ou o que leva a menos desistência? Então, seria frequência normal, sangrar que é uma vez por mês. A menorreia é quando ela não sangra, que a gente sabe que algumas mulheres veem isso como negativo, mas em termos de descontinuidade é um dos que menos tem. E infrequente é quando eu sangro menos de uma vez por mês. O que seria isso? Sangrar mês sim, mês não. Sangrar um mês sim, 2 meses não. Então, favorável seria quando a gente sangra do que a gente sangraria sem hormônio para menos. Então, tem menos descontinuidade. Os desfavoráveis seria quando a gente sangra 2 vezes ao mês, ou que seria frequente, e o prolongado, quando eu sangro mais que 14 dias, tá? Bom, então, quando a gente olha essa tabela, o que a gente percebe, né? Que, olha, a taxa de amenorreia, a gente não tem muito segredo. Olha lá, implante 23, pílula de progestágeno 20. Então, se você trabalhar só com amenorreia, você não deve usar progestágeno. No máximo, você vai usar AMP. Porque não passa de 20. Quando a gente vê implantes que dão uma taxa maior, é porque ou usou uma quantidade exagerada de progestágeno, que vai prejudicar a massa óssea, porque a gente sabe que esses 3 não alteram a massa óssea, só o AMP, ou associou testosterona. Não existe milagre em taxa de amenorreia, por isso que vocês têm que trabalhar com padrão favorável, que isso normalmente é 80% das mulheres. Então, a gente falar que de cada 10, 8 vão ficar ou sem sangrar, ou sangrar de vez em quando, ou uma vez por mês, é muito melhor do que você trabalhar apenas com a amenorreia. O implante tem o mesmo padrão do desogestrel. Olha lá, ó, 23, 20, 33, 30, 39, 40, exatamente igual. O Mirena, ele caracteriza, e o Kailina a mesma coisa, por principalmente sangramento de frequência normal ou mês sim, mês não. A amenorreia menos. E o injetável trimestral mais amenorreia pela alta dose. E olha, o desfavorável, gente, olha como frequente, que é aquele que vem 2 vezes por mês, ele é igual em todos, né? Vir 2 vezes por mês. O prolongado, vocês percebam, quem tem menos prolongado? É o sistema intrauterino de levonorgestrel, independente se Kailina ou Mirena. Então, a diferença do sistema intrauterino de levonorgestrel é menos sangramento prolongado. A vantagem é que o prolongado a gente tem remédio que para. Agora, a gente não tem remédio que reduz a frequência, que é uma coisa que é semelhante entre eles. E presta atenção nisso aqui. Sempre que uma mulher inicia um método de progestágeno, eu falo para ela que ela vai ter mais sangramento nos primeiros 30 dias. Olha, no implante chega quase 28 dias em 3 meses, que seria 8 dias por mês. Pílula de progestágeno aqui está relatado 14 como média, né? Então seria aí 4 em 3 meses. O Mirena é o que tem mais número de dias de sangramento nos primeiros 3 meses, né? Quando a gente vê, ele varia, se eu for pegar o Mirena, seria 36 dias em 3 meses, que seria 12 dias mês, ou 39 dias em 3 meses, 13 dias mês, se for o Kailina. Mas ele tem um ponto-chave, a redução do número de dias de sangramento com ele é o maior, né? E o AMP, 15 dias aí de sangramento em 3 meses. Então, a gente tem que orientar a paciente que, às vezes, nos primeiros 3 meses, ela pode sangrar quase um mês. E isso não causa problema. Mas, olha, aqui, 80% vão ficar bem.
Quem vai dar trabalho? De 10% a 20%, dependendo do que você estiver usando. Bom, então, se eu for comparar o Mirena e o implante, a taxa de sangramento favorável é muito parecida, a taxa de sangramento frequente é igual, 5%. No primeiro ano de uso, o Mirena e o implante, eles reduzem o número de dias de sangramento. O Mirena vai de 12 dias mês para menos de 4 dias mês. E o implante, ele reduz, mas não consegue reduzir o número de dias igual o Mirena, né? Então, pode ser que até o implante tenha mais amenorreia infrequente, mas quando ela sangra um pouco mais do que no Mirena. Então, as principais diferenças seria a redução do volume de sangramento, além do número de dias, a quantidade de sangramento com o Mirena é 90% menor, e os outros seria a redução aí de uns 40%, 50%, e menor taxa de sangramento prolongado. São pacientes completamente diferentes, gente. Quem quer um implante não é quem quer um DIU, né? A gente tem que saber por que a gente tem essa percepção que eles são diferentes. O implante é o desogestrel. Quem usa desogestrel no consultório é o mesmo padrão do implante, exatamente a mesma coisa, né? O Mirena já é diferente, o ponto dele é reduzir quantidade e número de dias. Nem sempre ela vai ficar ela vai, às vezes, manter um sangramento mensal, ou a cada mês sim, mês não, mas a quantidade é muito pequena, né? Mais esse ponto. Bom, então a gente conhecendo isso, sabendo que 80% vai ficar bem, não importa o progestágeno, a gente não deve prometer amenorreia. E aqui é mais para os residentes, assim, eu faço um slide onde eu falo como que eu explico para a mulher, independente do método. De cada 10 mulheres que usam, 8 vai ter um sangramento. Eu falo que elas ficam mais satisfeitas, né? Que não sangrar, ou sangrar a cada 2 a 3 meses, ou sangrar uma vez por mês. 2 vai ter um sangramento desfavorável, que é sangrar mais de uma vez por mês, ou sangrar muitos dias. Eu falo para ela que ela pode sangrar até 30, 40 dias consecutivos. Eu falo que eu tento alinhar a expectativa, porque se ela sangrar só 10, ela vai estar feliz, porque está bem menos do que eu disse. Eu falo para ela que isso não faz mal, mas isso incomoda, e que a gente não usa medicamento nos 30 primeiros dias, porque nada resolve. E depois desse período, sempre que ela sangrar 7 dias ou mais, a gente usa uma medicação para parar o sangramento. Então, isso aqui é para alinhar a expectativa dela. E, em geral, eu falo que demora em torno de 6 meses para a gente perceber se ela vai evoluir para um padrão favorável ou um desfavorável. A gente tem estudo que a gente mostra que quem fica bem nos primeiros 3 meses evolui bem por todo o tempo. Mas a gente, normalmente, eu acho que 6 meses é um tempo razoável da gente ver para que lado ela vai evoluir. Quando ela está desfavorável ainda em 6 meses, ainda tem 50% de chance de melhorar. E cabe à mulher a decisão, se ela quer investir ou ela quer trocar por outra opção. E aí, como a gente vai manejar, né? Primeiro, parar de falar spot, né? Porque eu conto um caso, e esse é emblemático mesmo, que teve uma pessoa que é usineira aqui na região, não sou a médica dela, mas minha filha estudava com o filho dela, e ela sabia que eu dava aula nessa linha, e um dia ela me ligou e falou que ela gostava muito do desogestrel, mas ela tinha parado porque o médico dela falou que ela estava com spot. Aí eu perguntei, como que você sangra? Ela sangrava 2 dias a cada 2, 3 meses. Então, ela tinha um sangramento super favorável, ela estava satisfeita, mas o nome spot deixou ela com a pulga na orelha e ela achou que ele estava perdendo a eficácia. Então, é um linguajar que a gente tem que tentar tirar da nossa vida, né? Então, lembrar que a gente tinha que ter falado que ela espera, usar um linguajar amigável, saber o que eu posso usar, e tanto você quanto a mulher tem que ter paciência. Quando você não tem paciência, obviamente você não consegue ter sucesso com o uso de progestagem, né? E sempre passar segurança e não ansiedade. Então, gente, a maior pergunta que a gente tem é por que a gente tem isso? Que não importa o progestagem, eu vou ter de 80%, vamos falar, quase 90% de favorável, e de 10 a 20 de desfavorável. Ninguém sabe. O que eu falo para vocês é que não é atrofia, tá? Não é atrofia por quê? Porque quando a gente compara usuárias de implante, as que sangram mais, elas têm um endométrio atrófico, mas um pouco mais espesso do que quem não sangra. E nas usuárias do CIL de levonorgestrel, não existe associação com espessura e padrão de sangramento. Então, isso
não tem a ver. Então, todo mundo que usa método hormonal está com atrofia endometrial. Todo mundo. Agora, provavelmente quem sangra tem uma instabilidade endometrial que a gente não sabe a causa, né? E então, como nós não sabemos por que a mulher sangra, a gente não consegue evitar a recidiva. Então, 5% de frequente ou vai parar com o tempo ou ela vai desistir, né? É claro, a gente tenta tratar, mas lembrando que a gente não tem tratamento. O que a gente consegue resolver é o sangramento prolongado, porque esse eu tenho medicação que para, pode ser que volta daqui uma semana, mas que para, eu tenho. Bom, então, aqui o protocolo Nelson é o seguinte, se ela está com sangramento desfavorável, no primeiro mês nós não fazemos nada, passou do primeiro mês, sempre que for 7 dias ou mais, a gente orienta e trata se ela quiser, porque às vezes ela não quer. Tem mulher que opta por esperar o tempo. Se for menos de 7 dias, a gente não trata, porque aí a maioria desses sangramentos pode, às vezes, parar sozinho, sem nenhuma intervenção. Bom, e o que a gente usa? Aqui é um campo minado e triste, vamos dizer assim, né? A gente tem a maior parte das evidências vem para o implante, né? Muitas coisas não foram testadas no Mirena, às vezes a gente, muito menos no Cailina, a gente usa por extrapolação, também não foram testados por desogestrel, e a gente usa por extrapolação, né? Então, aí aqui, o que a gente vê? Quando eu comecei o ambulatório, que toda quinta, no caso ontem, é o dia que eu tenho um ambulatório de contracepção na parte da manhã, né? Quando ele está normal, são 60 casos de mulheres que não usam estrógeno. Então, é um manejo, basicamente, progestágeno não hormonal, todos os LARCs. E antes eu usava 1 miligrama de valerato de estradiol, e eu comecei, era Primogina ou qualquer um outro, e aí eu olhava e falava, gente, mas isso aqui não para o sangramento, que coisa. E aí eu comecei a ver que era ruim. Perto das outras coisas que eu usava, eu percebia que o estrogênio era muito ruim. E por minha conta eu aboli. Não, no nosso protocolo acabou o estrogênio natural. Até que saiu o estudo com Mirena, olha lá, mostrando que o estradiol, ele piora o sangramento e piora a satisfação. Então, a gente não usa, tá? E o que seria eficaz superior ao placebo? Pílula, 14 a 28 dias. O problema da pílula, ela para bem, mais de 90%, mas em uma semana, a maior parte tem um novo sangramento. Astranexâmico, e aqui só funciona, só foi testado para o implante, para o Mirena não foi testado depois de um mês, quando eles tentaram usar no primeiro mês, não foi eficaz, então se funcionar para o Mirena, só depois do primeiro mês, tá? O tamoxifeno, eles usaram com sucesso para o implante, mas sem sucesso para o Mirena. Igual ou eficaz ou igual ao placebo. Por que eu pus isso? São drogas que tem estudos que mostram que é igual ao placebo ou que é melhor. Então, ainda a gente pode usar anti-inflamatório. E quando eles tentaram usar o anti-inflamatório nos primeiros 30 dias também não funcionou. Doxiciclina não seria para acabar com a clamídia, mas estabilizar o tecido. Só funcionou no implante, mas um estudo foi bom, o outro foi ruim, a gente não usa mais. Então, e o que não foi testado é o progestageno isolado, que é recomendado por opinião de expert, mas não tem estudo. Seria, por exemplo, eu dar o desogestrel por 1 a 3 meses. Eu estou tomando desogestrel, eu dobro. Mas, Carol, isso é muito. Não, você vai com 150 de desogestrel, que é o que tem numa pílula com etinil, estradiol e desogestrel. Então, não é muito. E associado ao implante também não é muito, porque o implante tem menos do que uma pílula de desogestrel. A noradsterona também é outra opção, Primolutinor. A gente usa 10 miligramas, uma vez ao dia, por até 30 dias. Então, o que a gente usa? A gente usa pílula, astranexâmico, anti-inflamatório e o progestágeno. O que a gente percebe, por que talvez o progestágeno funcione mais que aqui? Porque aqui a gente não sabe no combinado quem que está funcionando. É a presença do etinil estradiol ou é a presença do progestágeno? Lembrando que o motivo, talvez, do estradiol puro não funcionar é porque a presença do progestagênio reduz os receptores de estrógeno. Então, para funcionar, tem que ser altas doses. A gente consegue estrogênio puro, seria 50 microgramas de etinil estradiol puro, funciona. O que seria 5 miligramas de estradiol. Por isso que o meu 1 miligrama não funcionava, né? Então, hoje a gente usa basicamente essas 4 opções. A gente acredita que a diferença do progestágeno
com o combinado seja talvez na recidiva, e eu vou mostrar para vocês o estudo que a gente começou agora. Bom, e quando eu examino e quando eu peço ultrassom? Sempre que o sangramento se mantiver desfavorável por mais de 6 meses, mesmo eu usando as medicações, eu tenho que examinar, para ver se não tem uma DIP, se não tem um pólipo, às vezes pode ter um câncer de colo de útero, eu nem estou vendo, né? Então eu preciso examinar. Se não achei nada, sim, peço ultrassom. Mudou o padrão, estava 1 ano em amenorreia, de repente começou com prolongado. Tem que examinar, não achei nada, peço ultrassom. E sempre que tiver dismenorreia ou dispareunia, independente do tempo, examinar é essencial e, se necessário, a gente pede a ultrassonografia. Bom, esse é o estudo que a gente começou, a gente tem 500 mulheres que optaram pelo implante, esse primeiro ponto aqui é observacional, a gente vai dividir as mulheres entre quem tem perfil desfavorável e favorável, e a gente vai avaliar fatores genéticos, ultrassonográficos e sociodemográficos para dar uma pista. Quem quer que fique desfavorável? Nossa principal aposta é genética, um dos pontos seria mulheres que degradam mais rápido o etonogestrel. Essas mulheres ficam com uma concentração de etonogestrel similar a quem usa anticonvulsivante. Essa é uma das primeiras hipóteses. Genético, a gente também está vendo em endométrio. Pode ser mulheres que apresentam alguma alteração do receptor de progesterona e talvez por isso a dose habitual não seja eficaz para essas mulheres. Então, essa é uma parte do estudo, e aquelas mulheres que apresentarem sangramento prolongado, elas vão ser randomizadas entre placebo e noradsterona para ver se realmente o progestágeno para o sangramento associado ao implante, a gente aí tem a primeira evidência mais robusta, né? Então, esse estudo, então, a gente já começou, aqui a gente está esperando 500, a gente já está na 36, e aqui a gente espera que as que vêm do desfavorável, que são 120, possam ser randomizadas 60 para cada grupo. É um estudo colaborativo entre a USP, nós somos a sede, Unicamp, Unifesp e Escola Baiana de Medicina. Bom, eu espero que em 2 anos no máximo eu dei a notícia para vocês se funciona, não funciona, o que a gente achou. E dos combinados, gente, aqui é mais terra de ninguém. Né? Primeiramente, esse termo, né, de spotting, a gente acabou trazendo do combinado para o progestágeno. Aqui ele significa exatamente a mesma coisa, não é um sangramento irregular, mas porque ele vinha em forma de mancha no meio da cartela, a gente levou ele como sinônimo de irregularidade. E o sangramento, gente, é o que precisa de proteção sanitária. Então, por isso que o conceito é o mesmo, não importa se é progestágeno ou combinado. A diferença é só volume, não regularidade. Aqui, em vez da gente chamar de favorável e desfavorável, a gente chama de programado, que é aquele na pausa, ou não programado, que ocorre durante o uso dos comprimidos, ou do anel, ou do adesivo. E aqui é pior ainda, não tem pouquíssimos estudos, a gente só pode comparar a taxa de sangramento entre as formulações e mudar para formulações com menos taxa de sangramento não programado. Quando a gente olha esse gráfico, a gente percebe que o tempo, olha lá, né, e a dose de etilenoestradiol do composto tem a ver com a taxa de sangramento não programado. Olha, de 15 eu tenho mais sangramento não programado e vai decrescendo, começa em 40, depois chega quase a mais ou menos próximo aí de 18, 20, a gente vê de 20 microgramas, começa perto de 30, chega a um pouco menos de 15%, e que tem menos sangramento programado, seria o de 30, começando um pouquinho abaixo de 25 e terminando próximo de 10. O anel vaginal é o que menos tem sangramento não programado, ficando em máximo 5% durante todo o uso e não tendo a variação do tempo, né? Então, a gente sabe que reduz com o tempo, o anel ele é constante e a dose do etilenoestradiol no contraceptivo faz diferença. Quando a gente olha lá, então a pílula de 15 seria a que tem mais, depois seria de 20, depois de 30, não compensa usar 50 pelo risco trombogênico. Quando eu penso no Clara, ele reduz volume, gente, mas isso não tem nada a ver com sangramento não programado. Ele tem um sangramento muito parecido entre uma pílula de 20 e 30. A mesma coisa com Stesa. Ele tem paciente que faz amenorreia, mas isso não quer dizer que eu tenho menos sangramento não programado. O anel é o que tem menos sangramento programado entre os combinados.
Carol, o que acontece se eu trocar por um progestagênio nessa paciente? A gente não sabe, né? Então, seria o que eu falo. A gente, às vezes, faz trocas aleatórias, mas a gente não sabe o desfecho dessas trocas. Bom, então, o que a gente vai manejar nessa mulher? A gente vai orientar que o sangramento melhora em 3 meses nos contraceptivos combinados por qualquer via. Não tem medicação que tenha tido êxito no controle desse sangramento. Se não melhorar em 3 meses, você pode oferecer a troca do contraceptivo. O tipo de progestagênio, eu já vi aula que a pessoa fala, esse aqui pode ser que tenha menos sangramento. Nenhum estudo mostrou que parece influenciar, pode ser até ser que sim. Eu posso trocar, ela está com 30 de um progestágeno para o outro? Pode, é a troca aleatória, eu também faço. Mas a gente não pode falar que existe uma evidência para essa troca, né? A gente não sabe se o anti-inflamatório, o Astranexam, funciona, nunca foi testado. Doxiciclina é igual ao placebo, pode aumentar a dose de estrogênio no contraceptivo e o anel é o que menos tem sangramento não programado. A gente pode dobrar a dose? Não é uma coisa que a gente faz. Você pode usar empiricamente anel Astranexam? Pode, né? A gente não sabe se funciona. Se eu estiver usando de forma contínua, a gente sabe que a pausa de 4 dias funciona para a parada do sangramento. E a mesma coisa, eu examino no mesmo ponto ali. Se passou de 6 meses, ela mantém sangramento não programado, examinar, pedir ultrassom. Mudou padrão, ela estava com sempre sangramento programado, de repente começou com não programado, eu tenho que fazer alguma coisa. E se ela também tiver dismenorreia ou dispareunia, a qualquer tempo a gente examina e, se necessário, pede ultrassom. Então, era isso que eu trouxe para a gente conversar. Eu deixei alguns 3, 4 slides sobre a questão de desejo. Eu não sei se vocês querem ou a gente só discute, e aí qualquer coisa eu mostro, aí fica a cargo de vocês. E eu peço desculpa pela interrupção aqui em casa, mas fugiu do meu controle. Professora Carolina, pode ficar à vontade se quiser falar sobre desejo. O que você acha, professora Rívia? Na verdade, a minha primeira pergunta era exatamente o que eu ia debater com a Carol, era sobre a resposta, assim, o desejo, né? Porque é uma condição, né? Dentro de tudo, né, Carol, que você falou, tudo é muito frequente em consultório. Eu queria te agradecer muito, foi, assim, brilhante a exposição. É até difícil debater uma aula sua com a didática que você tem. É um tanto difícil a gente debater depois de toda a sua explicação, que foi tão clara, tão didática, mas eu acho essa questão do desejo uma coisa, algo que é frequente no consultório. E era até o que assim, a gente percebendo aí ao longo da sua discussão, né, sobre a questão do bloqueio do ciclo menstrual, da eficiência, né, ou da potência do etililestradiol nos efeitos que ele se propõe, até mesmo nos efeitos adversos, como você colocou. Então, assim, é uma dúvida que a gente tem. Por exemplo, se a paciente ela está com essa questão de uma diminuição do desejo, da libido, em uso de um contraceptivo. Aí eu vou te falar, por exemplo, dar um exemplo. Uma paciente que usa um contraceptivo combinado que tem ciproterona, né? Uhum. Que é um antiandrogênico. Então, assim, será que, assim, é claro que a gente tem que ver vários aspectos, ver se não tem alguma outra causa para essa disfunção de desejo, não compete só a gente olhar para o lado, né, da questão do contraceptivo, mas será que vale a pena a gente, é claro que a gente pode orientá-la para trocar por um método não hormonal, mas às vezes ela não quer engravidar no próximo ano, aí a gente fica naquela questão, eu também não quero colocar um DIU, por exemplo, não hormonal ou um hormonal, já que eu vou ficar com ele só um ano. Às vezes a paciente questiona essa questão também. Então, será que trocar a via do contraceptivo, o tipo de progestagem, será que isso teria alguma influência na questão do desejo, da libido? Então, isso é uma pergunta boa, né? E aí é um ponto, assim, chave que a gente teria 3 pontos que a gente pensaria quando a mulher tem diminuição do desejo, né? A gente pensa
Aumento dos níveis de SHBG, por exemplo, reduzindo a testo livre, seria o principal. O bloqueio da ovulação, a gente sabe que tem muitas mulheres. Eu lembro uma vez que eu estava com uma mulher com enxaqueca, ela tinha uma enxaqueca pré-menstrual, ela tinha enxaqueca com piora pré-menstrual, ela não podia usar combinado, e a gente estava entre bloquear a ovulação dela, ou não bloquear. O problema de bloquear a ovulação dela é que ela dizia que ela tinha muito desejo pré-ovulatório. E aí eu pedi para ela ver o que ela pensava primeiro. A gente tentar ver se bloqueava a ovulação porque ela tinha metade do mês de enxaqueca, ou se a gente colocava um DIU e via se simplesmente só de tirar o estrógeno ela melhorava. E aí ela tinha tido uma experiência antes só com preservativo, ela ficou ainda com muita enxaqueca, ela optou por bloquear a ovulação, mas ela sabia que aquele momento onde ela tinha mais desejo iria acabar, provavelmente, mas talvez reduzindo a dor, ela iria ter outros momentos que ela teria mais desejo. E aqui, ó, o progestagênio antiandrogênico, será que ele seria uma pedra no sapato aí, né, para a questão de desejo sexual? Então, se a gente fosse pensar na plausibilidade biológica, né, a gente colocaria que o DIU de cobre e outros não hormonais seria o nosso padrão ouro, depois o Mirena, ou Cailina, tanto faz, depois o implante de etonogestrel, porque aqui, ó, eu nem aumentei SHBG, eu não bloqueei a minha ovulação. Aqui, algumas ovulações podem ser bloqueadas, mas mínimo. Depois o implante, ele também não aumenta SHBG, nem a pílula de desogestrel, mas bloqueia a ovulação. Aí depois a gente fosse pensar, uma pílula com estrogênio natural, depois, ó, já que eu usei etinistradiol, usar um progestagênio androgênico, e talvez a pior opção, etinistradiol com progestagênio androgênico. Isso aqui seria lindo se fosse assim. Só que, quando a gente vê estudos, eles fizeram em estudantes alemãs, e olha aqui, progestagem, isso aqui o FI, que a gente vê a parte de função sexual, e a gente percebe que a gente não teve diferença quando o progestágeno era androgênico ou era antiandrogênico. E aqui não teve diferença em relação à dose de etinistradiol. Então, qual a crítica? Vocês vão ver estudo onde fala que a clormadinona, quem usou clormadinona melhorou a função sexual. Vocês vão ver estudo onde eles compararam pílula de 30 e 20 com levonorgestrel, a de 20 foi melhor porque tinha menos etinistradiol. Vocês vão ver estudo onde a drosperinona melhorou a função sexual, onde o anel... E qual é o problema? A maior parte das mulheres, quando elas usam contraceptivo, elas vão ter nenhum efeito, ou às vezes um pequeno efeito só por não perder, por a gente falar que ela pode ter relação sem medo de engravidar. Mas um grupo vai ser sensível a essas mudanças da testosterona. Talvez a mulher jovem, que tem outras parcerias, que está em outro momento, essa mudança não muda tanto, ou muda pouco. Agora, a pessoa que está no mesmo relacionamento há um tempo, trabalhando, uma carga horária super pesada, às vezes, essa mudança, se eu testasse o antiandrogênico com o androgênico nas mulheres de 35 a 40 anos, às vezes isso ia ter diferença, essa diferencinha. Mas o problema é que a maioria dos estudos são em mulheres jovens, aquelas que têm menos probabilidade de acontecer alguma coisa. Então, a gente falta dados se essas pequenas alterações que viriam da plausibilidade biológica faz diferença quando eu pego uma população que é mais suscetível a ter alteração do desejo sexual. Né? Por exemplo, eu dou um exemplo claro, injetável trimestral, que é porque os outros progestágenos não abolem o estrogênio endógeno. O injetável trimestral abole. E quando a gente faz em adolescentes, ele não altera absolutamente nada a questão do desejo sexual, claro, né? Porque talvez isso, perto de toda biologia, estilo de vida de uma população mais jovem, faça um papel menor. Mas talvez numa pessoa de 35 para cima, numa vida toda tumultuada, às vezes essa pequena diferença faça algum papel. Quando a gente compara os LARCs, olha lá, a gente vê que a maior parte, ó, piorou a vida sexual, 22% do DIU de cobre, 15% Mirena, 16% Implanon, melhorou, 78%, ou não alterou, né, 78%, ó, aqui também perto de 80%, aqui todos ficaram entre
quase 80%. E por que melhorou? Porque é que elas perderam o medo de engravidar. Só isso. Por exemplo, eu tenho paciente que tinha vaginismo com medo de engravidar quando o namorado ejaculava, e na pílula ela tinha mais de, sei lá, 30 exames de beta-HCG todo mês, e ela já pensava que ele ia ejacular, ela começou a desenvolver o vaginismo. Quando a gente mudou para um lar, a vida sexual dela melhorou da água para o vinho. Então, às vezes, existem várias coisas que contribuem, às vezes, para a piora da função sexual e, às vezes, o desejo. Mas vocês percebam que a maioria aqui melhorou. E como que será? Como que piorou com o DIU de cobre ou, às vezes, com... Aqui foi a questão do sangramento que mais pesou, né? Então, aqui a gente tem essa revisão para a gente finalizar. Então, se a mulher desenvolve diminuição do desejo com método hormonal, eles não propõem aquele degradê que eu falei, porque não tem essa evidência, né? Então, a opção seria trocar com opções por menor risco de interferir no desejo. LARC ou método cirúrgico, dependendo da idade e do desejo de manter a prole. O DIU de cobre não altera SHBG, nem testosterona, não bloqueia a ovulação. O Mirena e Cailina, a mesma coisa. O implante não altera SHBG e não altera a testosterona, mas, eventualmente, bloqueia a ovulação. Os estudos, na maior parte da vez, entre DIU de cobre e sistema intrauterino de levonorgestrel, nunca achou diferença. Já houve diferença do implante para esses dois, mas quando você reúne a evidência, os três são semelhantes, mas eu acredito que exista, sim, alguma diferença entre os dois primeiros com relação ao terceiro, mas quando você soma tudo, parece não haver, certo? Então, a nossa opção é tirar o estrógeno dela. Ela está um curto período, Ívia, talvez uma pílula de progestágeno, talvez ir para estrogênio natural, né? Aí a gente pode apelar para a plausibilidade biológica aqui, né? Quando a gente não tem evidência, às vezes a gente acaba usando uma opinião de, assim, usando a plausibilidade biológica e nem sempre isso pode funcionar ou não, né? Obrigada, professora Carolina, foi excelente mesmo, assim. E você vê também que, assim, que uma chave importante, né, é trabalhar a expectativa das pacientes quando a gente está começando algum método contraceptivo, né? Que informação para elas previamente ao início de qualquer método vai fazer com que elas, né, a expectativa delas seja menor e talvez elas tenham menos, entre aspas, efeitos adversos, né? Assim, a nossa retirada de ar é baixa, mesmo em população mais economicamente privilegiada, porque o alinhar a expectativa, Mariana, eu acho que é o essencial. Quando você não alinha, eu morei num prédio que eu brinquei que eu cuidei do LARC do primeiro ao último andar, né? Porque elas sabiam que eu mexia com contracepção, eu não era médica de nenhuma, mas uma tinha acne, eu, não, você não vai parar não, prescrevi um negócio, foi, né? Eu falei que os ginecologistas me devem o LARC lá do meu prédio, né? Ô, Carol, eu queria saber se vocês aí na USP têm algum estudo falando sobre, por exemplo, a jornada dessas pacientes no manejo desses efeitos adversos, principalmente no sangramento, que eu acho que talvez é o que mais angustia, o que mais, dentre esses efeitos, o que mais promove o abandono de um método contraceptivo, né? Dentre os métodos que a gente tem. Claro que tem outros problemas, mas eu acho que o sangramento tem um peso muito importante. Vocês aí têm algum estudo falando sobre essa jornada, por exemplo, onde que a paciente está com esse sintoma? Se ela primeiramente vai no profissional de saúde, ou se ela primeiro vai na internet, vai conversa com as amigas, se depois, por exemplo, quando ela chega no profissional de saúde, se esse profissional de saúde, ele é capaz de orientá-la da forma correta e, às vezes, fidelizá-la ainda a esse método, pensando nisso tudo que a gente conversou aqui agora, porque a importância da gente falar sobre esse assunto é justamente a gente capacitar os ginecologistas para que saibam lidar com esses eventos e fidelizar a paciente ao método, para que ela não abandone. Porque, às vezes, como a gente vê, o planejamento reprodutivo, o planejamento sexual é algo muito importante na vida das pessoas. Não falo só das mulheres, das pessoas, dos indivíduos. Isso é um direito humano. Então, eu tenho isso como
uma responsabilidade muito grande. Eu queria saber se vocês têm, assim, alguma Não, coisa eu acho que relacionada a essa jornada. eu achei a ideia ótima, Ivy. Tá uma opção aí para a gente fazer uma boa parceria. Mas deixa eu te contar uma coisa que a gente já falou nos grupos internacionais nossos. Por exemplo, o que eu percebi aqui, né? Que a gente tem esse protocolo, ela ganha um folder. Quando a gente põe um LARC, até dentro do Contracepção Foco tem uns folders que a gente faz, ela ganha aquele folder, né? Então tá tudo escrito ali. Mas eu percebi, por exemplo, por que eu não estou testando o desogestrel com implante? Todo mundo deve estar perguntando por que eu fui para o Primulutinol. Porque como o estudo é cego, gente, quando a gente tirou o desogestrel da caixinha, ele perde a estabilidade. Então, eu não podia fazer um estudo cego. E alguém saber que estava tomando placebo já miou. Então, mas o que a gente percebe na vida real, aqui no nosso ambulatório? Elas percebem que o desogestrel funciona, elas têm uma caixinha. Foi para algum lugar, elas aprenderam a usar, elas mesmas controlar. Então, a gente pensou que depois que a gente saber se funciona ou não, aquela mulher que você dá uma instrução e deixa com ela essa receita, se ela manejar isso e não der certo, ela procuraria o profissional de saúde se não resolvesse ou se tivesse sinal de alerta. Era um segundo passo, mas eu acho que a gente precisa saber hoje como é. Aqui na rede, para ajudar, a gente tem dois centros de LARC, né? Dentro do HC e no posto, um posto que a gente tem. A gente fez um grupo com WhatsApp com todos os médicos da rede para a gente tentar cercar os problemas e ajudá-los a manejar, porque mais do que centralizar, o descentralizar o conhecimento é muito importante, porque como você falou, por exemplo, uma paciente para baixar e não FMG, não é fácil. Ela não vai pegar e entrar. Às vezes ela tem que ter o agendamento, diferente de um posto, que ela vai poder chegar. E às vezes, mesmo não sendo atendida, é a primeira pessoa. Se a gente não capacitar a atenção básica, a gente nunca vai resolver esse problema, né? Então, eu acho que os trajetos dela até conseguir a resolução, porque o que a gente percebe quanto mais tempo ela fica com sangramento, ela já chega com saco cheio. Tem estudo mostrando isso. Ela já chega resolvida a tirar o método. Se ela fosse abordada precocemente, e entendesse os passos que ela ia chegar, ela iria ter outra compreensão daquele momento. Mas, às vezes, ela passou 40 dias sangrando, ela não quer mais ver aquilo ali, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso, porque de nada adianta ela encontrar a gente depois de 40 dias e não quer mais saber. Não quer, por exemplo, saber do DIU de cobre, que é o LARC que a gente tem no SUS, né, gente, que a gente precisa usar mais, e às vezes a gente podia ter resolvido isso há muito tempo. Eu que também já tive com os alunos, eu já tive lá no posto de vocês, fazendo um curso lá com vocês, é um trabalho maravilhoso que vocês fazem lá na USP, né, assim, tendo essa questão de um posto, né, da unidade básica como referência, e a gente vê que às vezes, eu também sinto isso, eu acho que a paciente, ela não tem perde um pouco da referência dela no ginecologista, ou às vezes até na medicina de família, relacionado aonde ela possa recorrer se ela tiver uma dúvida, que ela possa ser orientada e muitas vezes manter aquele método e evitar o que todos que trabalham com contracepção desejam, almejam, que é a gravidez não planejada. Eu teve uma pergunta aqui da Clarice, que ela perguntou se existe estudo testando o DIU hormonal com progestagênio antiandrogênico. Infelizmente não, Clarice, sabe por quê? Porque eles são menos potentes. Percebe? Você vê que ele é miligrama, né? A gente tem drosperinona, 3 miligramas. Você vê quando a gente usa desogestrel, levonorgestrel, a gente usa microgramas. Então, para ele ficar armazenado no DIU e ser liberado, é mais difícil, cabe pouca coisa. Seria um DIU que daria para pouco tempo. A gente não ia conseguir fazer um DIU que fosse por muito tempo. Eu testei no meu pós-doutorado um progestágeno inerte, não, uma droga que seria inerte, não é progestágeno bem, né? Seria uma opção. Mas não, eu acho que não tem e não vai ter porque é inviável, né? A gente vai ter uma pílula de drosperinona isolada, mas aí não tem estudo dela em acne ainda, e aí a gente vai discutir qual é a taxa de acne. Talvez a gente espera muito desse efeito antiandrogênico, e a dose deles é pequena para a gente ter um efeito antiandrogênico que, sabe, que só você pensar, né?
eu uso 100 miligramas de espironolactona, a drospirenona eu estou usando 3 miligramas. Será o quanto que isso é relevante? Talvez é irrelevante, né? Depois... E eu espero aí o anel vaginal de progesterona. Será que nós vamos ter a honra de recebê-lo aqui? Eu acho que sim. Quem estava, eu não sei agora, mas assim, em alguns lugares, eu não sei se é a Grunenthal que estava comercializando, né, que estava fazendo acordos comerciais para trazer. Eu acho que a gente vai ter, acho que para reprodução assistida, né, eu acho que é interessante, né, porque tomar às vezes é complicado, pôr na vagina também, aí abre uma possibilidade aí de uso. Eu acho que o Márcio queria fazer uma pergunta. Professora Carolina, excelente apresentação, é um prazer, é uma honra para a gente ter a senhora aqui para esclarecer tantas dúvidas. Mas aí veio uma dúvida de um colega meu, de consultório. E eu já teve um caso aqui, especificamente, de uma paciente em uso do sistema intrauterino liberador de levonorgestrel com uma história frequente de cistos de corpo que elas fazem, cistos hemorrágicos. Infelizmente, uma dessas pacientes acabou caindo num plantão deste hospital geral e com uma ofarectomia. Aí eu queria saber, infelizmente chegou aqui para mim com essa história de uma ofarectomia, e quando foi ver o anato patológico, era um cisto de corpo luto. Então, aí eu queria que você comentasse, Carolina, professora Carolina, a respeito dessa questão, dessa maior frequência, se é que a gente coloca em termos de aquela tabela sua foi perfeita, de efeito, de evento, se é frequente, se não é frequente. Então, assim, quando a gente vê cisto ovariano, de uma forma geral, eles não dividem. A gente tem até 25% de cistos ovarianos com a presença de progestágeno isolado. Lembrando que o Mirena tem mais ou menos 20 e poucos, e quando a gente usa o Cailina, isso cai 60%, tem 9%. A maior parte desses cistos são cistos foliculares, e normalmente, como o progestágeno não inibe o FSH, a gente tem o desenvolvimento folicular, ovula nesses casos, né, e depois vai. Mas alguns folículos crescem e não atresiam, porque a progesterona liberada ali perturba o mecanismo de atrofia desses folículos. Quando eu tenho Mirena, ele tem um pouquinho mais de progesterona, perturba mais. Quando eu tenho Cailina, que tem menos, perturba menos. Então, cisto folicular, com certeza, o Cailina dá menos. Bom, o implante também dá cistos foliculares, né? Provavelmente na mesma monta que o Mirena, porque tem mais dose de progesterona, atrapalha mais aí a cinética folicular. Normalmente, o que eu falo com as pacientes quando é folicular, eu sempre falo para ela que dependendo, claro, do estudo, né? Às vezes eu falo, olha, sua semente chama óvulo, ela vai crescer, e era para ela sair e isso murchar. Só que em vez disso acontecer, ele continua, então isso é só sua semente aí dentro. E como a gente olha uma bolinha cheia d'água, a gente chama de cisto. Eu desmistifico a palavra cisto, que ela é muito negativa. Então, a única coisa que ele pode dar é mastalgia, sangramento, e a paciente pode ter dor, às vezes, pélvica. E, às vezes, ela tem oscilação hormonal. Interessante, ela falou, eu tô com TPM com implante. Eu falo assim, se eu sei tá doendo, ela fala, tá, às vezes você sangrou assim. Então, eu já sei que ela teve um cisto. Quando o problema de sangramento é cisto, veio estrógeno, desequilibrou o endométrio que estava em equilíbrio ali. Aí, a gente só vai para o progestágeno. Não adianta você, por exemplo, dar anti-inflamatório, nada disso. Então, essa daí a gente maneja assim. E o cisto de corpo lúteo? Ele é menos frequente que os foliculares, mas ele ocorre. Quando ele ocorre com frequência, a gente tem que ter cuidado, porque tem descrição que a mulher pode ter uma discrasia sanguínea, von Willebrand. Então, se está acontecendo todo mês, uma usuária de anticoagulante. Eu tive, por exemplo, um ambulatório, a gente trabalha muito com trombofílica, e ela fez um cisto de 300 centímetros cúbicos, sistema hemorrágico. Inicialmente, como viram na anexial, não sabia se era ectópica, o que estava acontecendo, e era todo mês, porque ela usava anticoagulante, né? E aí, essa mulher, na época, ela acabou evoluindo para uma esterectomia, mas ela continuou fazendo cisto hemorrágico de repetição. A gente teve que bloquear a ovulação dela, ela infelizmente usa implante
para não ovular, para não ter cisto hemorrágico de repetição, sendo que ela é esterectomizada, gente. Olha a loucura. Porque era todo mês ela cair na emergência. Depois que tirou o útero, óbvio que a gente não achava que era, o lugar não achava que era ectópica, mas é o que você falou, ela ia para uma oforectomia, era questão de tempo, é porque ela caía só com a gente, porque é o setor maior de emergência. Então, o que eu dou de dica? Se a pessoa fez o cisto hemorrágico menos frequente que o folicular, é sim um efeito adverso, e é frequente. Mais de 20% com Mirena e implante, e menos de 9% com Cailina. Se é só folicular, é tranquilizar a mulher, se ela tiver sintoma, a gente aborda. Se é cisto hemorrágico, se for de repetição, em vez de pedir para o hemato, talvez referenciar para ver se ela usar anticoagulante, já está explicado. Se ela não usar anticoagulante, pensar em discrasia sanguínea. Nesse caso, começou a ser de repetição, aí a gente tem que bloquear a ovulação, e aí, infelizmente, o sistema intrauterino de levonorgestrel ou DIU de cobre, que às vezes ela pode ter sem estar com progesterona, não é uma opção para essa mulher. E outra coisa interessante que eu vi, quando eu estava lá no serviço de ginecologia endócrina, lá da França, não sei se você tem essa experiência, às vezes nessa situação, a gente usar um progestínico antigonadotrópico é uma boa conduta? O que você acha disso, de usar um progestínico antigonadotrópico numa situação para bloquear, numa situação que você queira bloquear essa ovulação? Ou você não tem essa experiência? Não tem experiência. Qualquer progestágeno que bloqueou a ovulação, bloqueou. Assim, para mim, tanto faz. Tá bom. Obrigado, professora. Nada. O Henrique perguntou se existe evidência de melhora do padrão sexual dentro dos COCs com escolha de estesa. Existe estudo com Clyra, né? Com estesa, mostra que é similar aí ao levonorgestrel, mas existe esse estudo. Mas de novo, é o que eu falei. Na teoria, isso faz todo sentido. Você diminuiu, você está com uma droga que só vai aumentar pouquinho a sua SHBG. Mas, dependendo da faixa etária que a gente faz esse estudo, a gente não acha. Então, existe mesmo. Então, se eu fosse falar, Henrique, eu acredito que sim, existe quando a gente está numa faixa mais, depois aí dos 35, né? Por exemplo, a gente que corre para o trabalho, faz isso, faz aquilo, talvez eu com etinil estradiol, exista sim alguma diferença se eu trocar para um estrogênio natural. Mas a evidência ainda é baixa. Normalmente, os estudos mostram similaridade com etinil estradiol mais levonorgestrel. Mas, assim, pode ser, mas existe a plausibilidade biológica. Então, ainda a gente precisa de mais estudo, e quando você não tem evidência, você acaba usando aí, né, a plausibilidade biológica ou a opinião de expert, né? Ótimo, excelente. Tem alguém que gostaria mais de fazer alguma pergunta? Eu acho que no chat não tem mais nenhuma mesmo, né, professora? Não. Algum outro professor? Professor Fernando Reis. Fernando, bom dia, Fernando. Bom dia, Carol. Muito obrigado pela apresentação maravilhosa, por participar conosco. É um privilégio ter você aqui. O privilégio é meu. Eu gostei dessa ideia. Qual? Da minha ideia? Os trajetos, eu achei ótimo. Vamos fazer um estudo? Às vezes em outros lugares. Animada. Porque aqui, às vezes, assim, do lugar que está mais estruturado com a atenção básica, outro que às vezes está estruturado o lugar, mas às vezes tem que ser vários lugares, né? Eu acho que a gente pega vários gaps aí, é super, assim, eu já vi alguns, né, com sangramento uterino anormal, já vi alguns, na reprodução a gente tem, né, alguns nesse sentido. De trajetos terapêuticos, né? Eu acho que é um trabalho muito bacana de fazer, se você topar, eu super topo, eu sou curiosa que dói. Eu falo que se eu não fosse, eu adoro pesquisar porque eu sou curiosa. Eu sou, uma curiosidade. Mas eu acho que isso é super, assim, a gente ia, assim, entender pelo menos o que é uma. Eu acho que, isso, por exemplo, você tem até vários perfis, um paciente da atenção pública, paciente às vezes é da atenção
privada. Porque elas sofrem do mesmo jeito, porque como é uma coisa pouco padronizada, né, gente? Às vezes ela vai no médico, vai no outro, vê na internet, faz isso, faz aquilo, aí ela também chega de saco cheio, às vezes no consultório, quando a gente pega, né? Eu tenho só mais uma última questão, Carol. Por exemplo, a gente, no manejo desses efeitos, a gente, por exemplo, eu vi que você colocou, assim, a gente, né, eu vejo você colocando, a gente vê na literatura várias questões falando, espere 6 meses, espere para ver se a paciente adapta, 3, 6 meses. Mas, assim, quanto tempo que se a paciente tem esses efeitos, por exemplo, da cefaleia sem aura, sem uma piora da pré-existente, essa questão também, por exemplo, da libido, quanto tempo que a gente pode insistir com o método antes de pensar numa troca dele? Eu vou começar com sangramento. Eu até falei isso ontem, eu falo aqui, eu acho que isso tem que estar registrado. Assim, a gente sabe, olha, eu vou ser bem clara, com implante, os 3 primeiros meses é marcador. Quem está bem vai ficar ótimo. Quem não está, tem 50% de chance de melhorar. Mas a gente tem que respeitar muito a repercussão, que é uma coisa que tem pouco nos trabalhos, daquilo ali para a vida da pessoa, né? Eu cito 2 casos bem assim, uma era uma otorrino, que usou o sistema intrauterino de levonorgestrel. O que o Mirena ele promete redução do volume, né? Ela realmente, sangrava todo dia uma borra de café, mas foi por 365 dias, sem brincadeira. Eu tentei usar absolutamente tudo que vocês imaginarem, aquela lista e mais coisa. Chegou um ano, eu falei, olha, não tem jeito, não tem mais o que eu fazer, eu acho que não dá. Aí ela falou, bom, mas não tá me incomodando, é só isso mesmo, eu uso coletor menstrual. Eu pensei, gente, eu teria tirado, mas ela quis manter. E eu conto um caso, assim, inclusive uma grande amiga, né, uma enfermeira que tá com, eu pus o primeiro implante nela no meu mestrado, ela tá no 6º implante, ou 7º, sei lá. Mas entre o penúltimo e o atual, ela desenvolveu um sangramento desfavorável, nada melhorava, e aí eu iniciei para ela, eu falei, olha, a gente fez ultrassom, examinou, não tinha nada, fez ultrassom, tinha um mioma que não existia antes. E aí eu perguntei para ela, a gente conversou, falou, olha, acho que o Mirena é melhor, que vai reduzir mais o volume, você, no caso, você está sangrando uma quantidade maior. E aí falei, ela, aquela convencida, não convencida, de repente, eu dei um Transamin, convenci, achei que tinha convencido. Ela ia voltar, era quinta, ela ia voltar terça, de repente ela sumiu. E ela cortava a roda de mim na faculdade, assim, eu via ela dava uma volta enorme. Eu falei, gente, o que será que está acontecendo? Aí, chegou na época de trocar o implante, ela me procurou. Aí ela falou, olha, Carol, eu tinha uma mudança de humor muito importante, realmente, ela perdeu o relacionamento, ela era transferida de vários setores, porque ela tinha quase uma síndrome disfórica, o implante acabou. Então, ela falou assim, eu não vou abandonar o implante, esse é o padrão de sangramento que eu vou ficar, ok, você já me falou, você falou que não tem mais o que fazer, então eu não quero mudar, porque para mim TPM é pior do que o sangramento. Recentemente, a gente associou o sistema intrauterino, que aumentou bastante, mas ela não quis tirar o implante. Então, a resposta foi o seguinte, quanto tempo? Depende da repercussão daquele efeito na vida dela. Segundo, você vai falar, olha, eu tenho isso para fazer. Você fez tudo isso, ainda está assim? Aí você vai falar para ela, olha, nós fizemos tudo isso, ainda está assim. Tem chance de você tentar mais, mas pode ser que você fique desse jeito. Tem chance de melhorar espontaneamente com o tempo. O que você quer? Isso tem que ser repartido, não a gente tomar a decisão para ela. Porque aqui acontece frequente, eu lembro um caso recente, uma paciente que era portadora de HIV, estava reclamando não estava legal com o implante, um residente gastou, não estou brincando, um século explicando tudo, depois que ele explicou tudo, ela falou assim, eu acho que eu vou querer ficar com o implante mesmo, a gente quase morreu de rir lá atrás, porque, na verdade, o que ela reclamava era menos do que ela tinha passado com todas as outras coisas, e ela não quis as outras opções, então, esse limite é dela. Talvez o nosso seria muito menor, ou você não queria isso, mas o dela, eu trago muito essa enfermeira, como ela trabalha no HC, às vezes eu levo ela nos cursos de implante, para ela falar isso para os médicos, o tanto que eu quis pôr minha opinião, e eu fiz uma autocrítica nisso, que eu não faço mais isso.
chega um ponto eu falo, olha, nós fizemos tudo, desse ponto tem ou ficar desse jeito, ou trocar por essas e essas opções, a gente fala aqui que tem, ou você esperar que talvez o tempo melhore sozinho. E aí ela vai escolher entre as opções que a gente coloca de acordo com as necessidades dela, né? Eu acho que a gente tem que compartilhar essa decisão. É ótimo, porque às vezes a gente vê pacientes que trocam assim várias vezes, né? Ah, não deu certo isso, passa um mês, ah, eu quero trocar, eu quero trocar. Então, assim, a gente, né, isso é uma questão que eu acho que né, é muito comum, né? Eu acho que talvez é porque a gente não apresenta a proposta terapêutica. Nós vamos usar essa droga, depois essa, depois essa. Se não resolver, um planejamento, ou você vai né? um planejamento terapêutico. Se não resolver, nós vamos mudar para isso aqui. Então, quando você apresenta um projeto terapêutico, ela engaja naquela proposta. E aí ela sente que existe um trajeto terapêutico já proposto para ela, ela não vai ficar abandonada. Eu falo para os meninos que muitas vezes o médico falta objetividade. E ele não coloca o que ele vai fazer. Eu pedi esse exame para isso, isso, isso. Se não resolver, nós vamos fazer isso, isso, isso. Eu brinco que eu tenho alma de engenheiro, então eu adoro fazer um fluxograma. Então eu falo que isso ajuda, às vezes, a paciente a pensar como vai ser o futuro dela, né? Eu também tenho feito isso, tem ajudado. Eu acho que a gente aprende isso no planejamento de cuidado. É muito legal. Muito bom. Excelente mesmo. Professora Carolina, vai agradecer essa participação, né, a disponibilidade, a aula, né, excepcional, como sempre, a gente sempre aprendendo, a professora Rívia com contribuição nos comentários, muito obrigada, né, foi um prazer ter vocês aqui hoje. E vou finalizar o centro de estudo de hoje de manhã. Professora Rívia, professora Carolina, vocês querem falar alguma coisa, hein? Eu quero agradecer, né, a gentileza do departamento, a presença de todos, o convite da Rívia, e estou à disposição sempre que vocês precisarem. Rívia, muito obrigada pelo carinho de sempre e pelos colegas que estão aqui com a gente. Eu que agradeço, Carol. Foi um prazer, assim, uma honra te ter aqui com a gente, né, no departamento. Eu acho que essa questão online, né, dessas reuniões, acho que ela permite aproximar as universidades e os departamentos. Sim. Então, eu acho que se a gente, né, claro que é difícil para todo mundo, é difícil preparar uma aula, é difícil estar aqui 2 horas, né, 1h30 conversando, se dispondo desse tempo. Eu te agradeço muito por você ter disponibilizado o seu tempo, que eu sei que não é fácil, não é brincadeira com tudo que você faz no mundo inteiro, né? Porque você é internacional, não é só nossa aqui, né? Mas, então, assim, eu acho que se a gente conseguisse fazer isso mais vezes entre as universidades, eu acho que a gente só ia ganhar, né? Todo mundo. Eu estou pensando aqui, precisa fazer, a gente já tinha um calendário pré-pronto antes da pandemia, mas isso agora melhora, né? A troca de experiências, né? Sim. E a gente tem diferenças entre as universidades. E né? são salutares, né? A gente conhecer as diferenças Isso. Né? E trabalhá-las, né? Eu acho que isso só nos fortalece como uma sociedade, né? Que eu acho que é o que a gente está precisando, né? Assim, entender as diferenças dos outros e nos fortalecer como uma sociedade em prol de um bem maior, né? Que no caso nosso, é o cuidado das nossas pacientes. Né? Exatamente. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada por estar aqui conosco esta manhã. Foi um prazer muito grande estar aqui no Centro de Estudos. Professora Ilda, com o microfone aberto, quer falar alguma coisa? Professora Ilda, como chefe? Só agradecer a professora Carolina, a professora Rívia, né, e você pela escolha das convidadas aí. Todos nós, com certeza, aprendemos muito. Foi um prazer ouvi-las, viu, gente? Obrigada mesmo. Obrigada, Eura. Bom final de semana para todos. Para todos nós. Bom feriado, gente. Bom fim de semana. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Foi um prazer enorme, viu, professora Carolina? Tchau, Mari. Obrigada. Tchau, obrigada. Um beijo, professora Eura. Professora Rívia.